conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Mas ele, né, se já está num cargo, numa função de deputado federal ou de senador, presume-se que ele vai ter o requisito de conhecimento da administração pública. E é por isso que a Constituição trouxe esse ou para permitir o ingresso dos políticos nos cargos, no cargo de ministro do TCU. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, nós temos esses dois, tá? Vamos lá. Em relação ao Tribunal de Contas dos Estados e ao Tribunal de Contas dos municípios, nós temos 7 conselheiros. 7. Então, o Ministério, o TCU, 9 ministros, e os demais tribunais, 7 conselheiros. Bom, 7 conselheiros, pessoal, se você pegar um terço, seguindo aí a simetria, já que um terço é indicado pelo presidente, se você botasse um terço indicado pelo governador, nós não teríamos uma divisão exata. 7 dividido por 3 daria 2, alguma coisa. Então, qual foi a solução? 3 são indicados pelo governador, tá certo? Seguindo as mesmas regras, tá certo? E os outros 2 terços, né? Os outros, se nós temos 3, os outros 4 que faltam para compor os 7 serão indicados pela própria Assembleia Legislativa do Estado, tá certo, pessoal? E aí a gente tem toda aquela polêmica, né? Que a gente teve aí com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo um deputado aqui da nossa região, né, Edson Albertassi, que seria indicado quando na verdade não era a vez dele, etc. e tal, tá? Então, o que acontece? 3 dos 7 são escolhidos pelo governador e os outros 4 escolhidos pelo legislativo, tá? Os escolhidos pelo governador, seguindo a simetria da esfera federal, terão que ser sabatinados e aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado, tá? A súmula 653 do STF confirma isso. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. Então, a mesma coisa, mesma regra do TCU se aplica, né, ao caso dos tribunais de contas, mostrando que, nesse caso, a simetria ela deve ser observada, ela deve ser respeitada. Bom, considerando, pessoal, que essa galera do Tribunal de Contas, eles precisam ter autonomia e independência, né? Os tribunais precisam ter autonomia e independência para que eles possam cumprir a sua missão institucional, né? A Constituição estabeleceu, lá no parágrafo 3º do artigo 73, então o parágrafo 3º do artigo 73, que os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Então, em termos de garantia, em termos de vencimentos, de vantagens, eles serão equiparados aos ministros do STJ, inclusive no que pertine à aposentadoria, tá bom? Então, eles terão, pessoal, as mesmas garantias, os mesmos vencimentos, tudo igualzinho, serão equiparados aos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E na linha estadual, pessoal, eles terão as mesmas garantias, os mesmos vencimentos dos desembargadores dos TJs da vida, tá? De cada estado, ok, pessoal? Então, os ministros do TCE serão equiparados, os conselheiros do TCE serão equiparados aos desembargadores do TJ. Subindo para a esfera federal, os ministros do TCU equiparados
aos ministros do STJ, ok? Pois bem, onde estão declaradas, pessoal, as garantias asseguradas aos ministros, né, e também aos conselheiros? Lá no artigo 95 da CF. Quais são? Vitaliciedade, né, o cargo vitalício, vão permanecer no cargo até morrer, né, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Não podem ter os seus vencimentos reduzidos. Quanto às vedações, quando eu digo que vão ficar no cargo até morrer, tem aposentadoria, né, pessoal? Hoje, aposentadoria a partir dos 70 anos, né, a aposentadoria dos servidores públicos. E quanto às vedações, também estão previstas na Constituição, no mesmo artigo 95, só que no parágrafo único, né, desse artigo 95, que diz: exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos, dedicar-se à atividade político-partidária, receber qualquer título e por aí vai, tá? Em relação ao auditor, pessoal, né, que é aí uma função de carreira, de que você ingressa através de concurso público, né, ou concurso de provas e títulos também, o que vai acontecer, pessoal? Esse pessoal, eles, em determinado momento, eles podem exercer interinamente o cargo de ministro ou de conselheiro. Por quê? Porque eles podem substituir um ministro, podem substituir um conselheiro nas suas férias, na sua licença, tá certo? E aí o que está dito? Que durante o período em que eles estiverem exercendo interinamente o cargo de ministros ou então de conselheiros das Cortes de Contas, eles terão direito aos mesmos vencimentos, às mesmas garantias, tudo igualzinho que é assegurado ao ministro ou ao conselheiro. Óbvio, equiparação, né? Se eles estão exercendo aquela função, precisam, durante o tempo que exercerem aquela função, receber e ter as mesmas garantias e impedimentos concedidas ao titular da cadeira. Isso é óbvio, tá? E onde nós temos isso, pessoal? Nós temos isso escrito, né, lá na Constituição e também, pessoal, por uma questão trabalhista, né? Se a pessoa está exercendo a função, tem que receber aí as mesmas garantias. Agora, e quando o auditor ele está exercendo a sua função de auditor? Ele também precisa ter autonomia, ele precisa também ter garantia para que ele possa fazer as suas funções com tranquilidade, sem sofrer pressão, sem ser coagido. Então, os auditores na esfera federal, eles são equiparados para fins de garantias e tal aos ministros, aos juízes do Tribunal Regional Federal. Onde está isso, Rosalie? Parágrafo 4º do artigo 73 da CF, tá? Então, também é um cargo vitalício, provido mediante concurso público, com a função de substituir os membros titulares do tribunal quando necessário, tá? Então, pessoal, no TCE e nos TCMs, os auditores, eles possuem as mesmas garantias e impedimentos dos conselheiros também quando estiverem substituindo e as de juiz de última entrância quando exercem as demais atribuições. Então vejam que sempre vai se utilizar como parâmetro para garantias e impedimentos os cargos do Poder Judiciário, tá certo? Até pela própria necessidade de independência na atuação. Ok, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre o membro do Ministério Público. Nós temos um Ministério Público que atua dentro lá do Tribunal de Contas. Nós temos um Ministério Público chamado Ministério Público de Contas. Bom, pessoal, o Ministério Público de Contas, ele é composto, né, por exemplo, no TCU, nós temos quem compondo o Ministério Público de Contas? Nós temos um procurador-geral,
tá certo? Vou até pegar aqui, que eu abri para eu ver aqui. Nós temos o Ministério Público, que atua junto ao TCU. Nós temos um procurador-geral, hoje ocupado por uma mulher, né? Nós temos o subprocurador-geral, nós temos, na verdade, 2 subprocuradores gerais e nós temos 4 procuradores, tá? Isso eu tô falando do TCU. Então, você tem, na verdade, na composição, você tem 7. Você tem 7 membros junto, né, que atuam, que são do Ministério Público de Contas. O procurador-geral, 2 subprocuradores gerais e mais 4 procuradores. O que eles fazem, pessoal? O Ministério Público, junto ao TCU, que é o MPTCU, né? MPTCU é a sigla. Eles têm o que eles fazem? Eles têm a missão de guardar a lei, de guarda da lei e fiscalização de sua execução. Dentre as suas competências, destacam-se a de comparecimento às sessões do tribunal. Então, os julgamentos, né, as sessões do tribunal devem ser feitas com a presença de um dos membros do Ministério Público de Contas, tá certo? Para dizer de direito, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas, e nos concernente aos atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, interposição dos recursos permitidos em leis, encaminhamento das seguintes medidas: autorização da cobrança judicial da dívida e as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, tá certo? Os membros do TCU, aos membros do MPT do TCU, aplicam-se subsidiariamente, no que couber a disposições da Lei Orgânica do Ministério Público da União, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira. Contudo, destaca-se que, de acordo com o entendimento do STF, o Ministério Público junto ao TCU possui fisionomia institucional própria que não se confunde com a do Ministério Público comum, sejam as dos estados, seja o da União. Então vamos lá, pessoal. O Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas, em todos os tribunais de contas a gente tem a atuação do Ministério Público, né, que exercendo a função, melhor dizendo, de fiscal da lei, custos legis, tá? Esse pessoal, eles não são, essa galera que tá lá, eles não são oriundos do Ministério Público, não são promotores, no caso dos Ministérios Públicos Estaduais, ou de procuradores, no caso do Ministério Público Federal, que são designados para atuar junto ao Ministério Público de Contas. Não. Eles ingressam por meio de prova específica para esse cargo. Então, você terá a prova para procurador de contas. Então, você não vai fazer para procurador do Ministério do MPF. Você vai fazer uma prova específica para procurador de contas, para promotor de contas, né, no caso dos estados. Então, eles não pertencem aos quadros do Ministério Público Federal e nem também do Ministério Público Estadual. Eles pertencem aos quadros do Ministério Público de Contas, fazem prova para esse cargo, tá certo? Subsidiariamente, vão se aplicar a eles, como a gente leu aqui, subsidiariamente o quê? As regras contidas na Lei Orgânica do Ministério Público. Mas eles têm autonomia, eles têm a função própria deles ali. Tanto assim, pessoal, que eles não propõem ação. Eles não têm essa capacidade postulatória. Não são eles que vão propor uma ação caso descubram alguma fraude, alguma coisa. Eles vão encaminhar ao MPF, tá certo? Então, é uma função bastante típica, diferente. Eles não atuam tal como atuam os promotores nos ministérios públicos estaduais ou os procuradores no Ministério Público Federal. Tanto que, se você for olhar a história do Ministério Público, você vai ver lá MPF e o Ministério Público de Contas, tá certo? Somente subsidiariamente é que vai se aplicar
a eles a lei orgânica do Ministério Público, tá certo, pessoal? E eles trabalham essencialmente como custos legis. É importante dizer que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, eles não têm capacidade jurisdicional. Eles não podem dizer o direito, certo? Eles também não podem propor ação. Agora, eles podem figurar no polo passivo de uma demanda. Pode. Eles têm capacidade processual para ser parte do processo. Eles não têm capacidade para propor ação. Quem vai propor é o Ministério Público, ou Ministério Público Federal, ou Ministério Público Estadual, a depender de que tipo de ministério que nós estamos falando. Tá certo, pessoal? Então, é importante que a gente diga isso, que embora eles tenham, né, sejam membros do Ministério Público, né, que se aplique subsidiariamente, a atuação deles é totalmente diferente, é uma atuação administrativa restrita ao tribunal a que eles pertencem, tá? Então, não é a mesma coisa que um promotor ou que um procurador federal, tá certo? Do MPF, do Ministério Público. Eles têm uma atuação bastante peculiar, bastante diferenciada, a começar pela própria falta de capacidade postulatória. Eles não vão promover uma ação, eles vão encaminhar, se for o caso de uma ação penal, que eles, num processo lá, né, de controle, verifiquem a existência de crime praticado contra a administração pública, eles vão encaminhar ao Ministério Público competente, federal ou estadual, para que tome as providências penais cabíveis, tá certo? Então, eles ingressam também nesse ministério por provas através de concurso público. É um cargo que remunera muitíssimo bem os servidores, né? E não é uma prova que acontece com muita frequência. Tá bom, pessoal? Então, essa é a composição e esses são os tribunais de contas que nós temos no Brasil, tá certo? Então, falamos especificamente, né, do Tribunal de Contas do existentes no Brasil, TCU, Tribunal de Contas Estadual, um em cada estado e um no Distrito Federal, Tribunal de Contas dos Municípios, hoje existente no estado da Bahia, no estado de Goiás e no estado de Pará. O do Ceará foi extinto, como eu disse para vocês. E nós temos o Tribunal de Contas Municipal, né, em que existe um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, e que vai ficar nisso mesmo, porque o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição, veda a criação desse tipo de tribunal municipal. Falamos aí da composição de cada um, da equiparação deles, né, com membros do Poder Judiciário, e na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar, pessoal, das funções típicas do tribunal, aquelas em que o tribunal exerce o controle externo sobre as contas de gestão. Tá certo? Agradeço muito a vocês aí pela participação, tá? Pela audiência, e qualquer dúvida é só a gente tirar na nossa aula presencial. Fiquem em paz, luz e paz, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.